O Saravalli, expandindo um pouco esses movimentos, né? Você falava, várias casas já trouxeram revisões aí da questão do Ibovespa, né? Do preço do Ibovespa, do alvo do Ibovespa. Até no começo da semana a gente falava com o time da Monte Brava que eles falaram, 145, dependendo de como vier, nos próximos anos pode chegar até mais de 200 mil pontos, né? Claro que são vários fatores ali que estão sendo colocados na mesa. Mas se a gente pensar, né, e aí entendendo um pouco desse cenário, que minério está complicado, que Petrobras e o petróleo como um todo está complicado nesse cenário. A gente já podia estar nesses patamares, ou até mesmo com o Ibovespa mais robusto, se tivesse um cenário onde a Vale e a Petrobras tivessem contribuindo para um cenário positivo e não negativo. E aí, diante de todo esse cenário, né, das tarifas, cenário da guerra comercial, a gente pode ver uma mudança de perspectiva ou está difícil, nesse curto, médio prazo, uma mudança de perspectiva para as commodities que acabam sustentando de alguma forma também o nosso mercado por aqui? Duas perguntas. Eu já volto para commodity, mas só para começar de trás para frente, né? Eu concordo com as corretoras, com a XP, de que de fato, a gente pode ter uma revisão para cima das expectativas do Ibovespa, fechamento do Ibovespa para esse ano de 2025, né? Talvez acreditando algo acima de 145 mil pontos no final desse ano, né? Talvez até mais perto de 150 mil pontos. Ok, né? Então, a gente está passando por uma revisão aí otimista, né? Talvez momentânea de juros. Agora, falando de juros, né, especificamente, talvez o grande questionamento é o que vai impulsionar, na minha visão, talvez o Bovespa ali quando a gente chegar nos 150 mil pontos, e quando chegar para os 200 mil pontos, como a Monte Bravo colocou, talvez um novo patamar de juros. O que a gente está questionando agora é o fim do aperto monetário no Brasil, que está muito próximo, talvez nessa reunião, e aí a gente começa a discutir uma redução dos juros. Mas acho que ninguém discute, infelizmente, no Brasil, juros mais... né, colocar alinhado com os demais países da própria América Latina. A gente tem países da América Latina que roda juros a 6%, a 5%, né? A gente tem outros países em desenvolvimento, emergentes, né, que rodam a patamares nominais ou reais muito mais baixos do que o Brasil. E esse é o questionamento. No Brasil, no longo prazo, a gente não tem argumentos para acreditar ainda nesse cenário. Então, para mim, a gente só vai ter um novo empurrão, um novo impulso, quando a gente começar a criar condicionantes, né, que são reformas estruturais, reduzir nosso endividamento, né, que realmente criar condições para o setor privado investir, que é sempre o capital empregado, né, investimento de capital fixo muito baixo no Brasil, e talvez essa condição ainda não surgiu, né? Esse é o meu questionamento. Mas estamos falando de curto prazo, e o curto prazo realmente é um pouco mais otimista. E falando de commodities, eu concordo também, talvez esse empurrão, que talvez seja esse empurrão adicional, seja muito das notícias que nós tivemos ao longo do feriado, né? Estados Unidos, China, a China fala que não é bem assim, enfim. Mas, a princípio, a gente está pelo menos tentando, né, negociar, né? Seja do lado dos Estados Unidos, seja do lado da China, a gente tem algumas sinalizações que estão negociando. Por quê? Porque a grande preocupação é uma atividade econômica muito fraca nos Estados Unidos, que ainda não veio, que a notícia é boa, né, e uma atividade econômica mais fraca para a China. Então, quando vem esse payroll, fala, opa, peraí, talvez esse petróleo não seja $60, $65, talvez seja mais perto de 70, né, daqui a pouquinho a gente pode falar também de PRIO, que veio com um fato relevante aí no meio do feriado, espetacular, né, mas é um pouco desse questionamento. O minério de ferro não vai para $60, né, talvez ele não tenha muita força para subir além, mas se ficar nesse patamar, a Vale gera muito dinheiro, gera muito caixa, a Petrobras gera muito caixa, a PRIO gera muito caixa. Então, é um pouco assim, também estamos chegando já num fundo de revisões de expectativas para cenário econômico. É um pouco desse questionamento que a gente teve durante o feriado, que afeta a commodity, acaba afetando ao nosso Ibovespa, tá? Ou seja, a petróleo talvez não vá muito além desse patamar que a gente viu agora no curto prazo, ou seja, não vai muito mais para baixo. Lógico, não vai explodir, não tem argumentos para explodir, mas ele vai ficar por aqui por um bom tempo, né? Ou esse é o patamar atual que ele deve ficar, né? Então a gente relembra, o Felipe lembrou bem, que Bovespa depende muito de commodity, mas a princípio parece que parou de piorar, né? Parou de piorar a Petrobras, parou de piorar a minério de ferro, ou seja,
não temos novas revisões para baixo, e acho que é um pouco do que sinaliza também o payroll, confirma isso, que os Estados Unidos, no curto prazo, ainda está longe de uma recessão, né?